Hola chicos, ¿qué tal? Hoy es miércoles, día de clase de español. Entonces, pega tus libros y los bolígrafos. Vamos a estudiar mucho hoy, ¿ok? Con el libro en las manos, abram en la página 42. Enquanto algumas pessoas vão pegar o livro, pessoal, digam para mim como é que está sendo aí nos comentários as aulas de espanhol, se vocês estão compreendendo. Tô vendo que muitas pessoas estão vindo aqui no meu privado para comentar, para trazer as fotos. Parabéns para aqueles que estão, fazendo todas as tarefas, tá bom? Hoje nossa aula vai ser muito legal. Comecei falando espanhol para que vocês já vá se familiarizando, né, com esse idioma. Pelo fato de a gente não encontrar ninguém que fale em espanhol, pelo fato de a gente não conviver com pessoas que falem nesse idioma, a gente termina, né, com aquele meu sotaque portunhol. Isso dificulta muito, né? E é um problema. Mas vamos aproveitar todo o tempinho que a gente tem aqui de aula para que a gente possa falar o máximo em espanhol e para que vocês fiquem com um vocabulário mais amplo, tá bom? A gente já está bem pertinho de terminar o livro e a gente ainda tem bastante tempo, não é? Então vamos fazer assim. Vamos fazer com calma. Qualquer dúvida vocês podem falar aqui nos comentários. Podem também falar no meu WhatsApp, tá certo? Estou aqui para ajudar todo mundo. E mais, vamos aprender hoje muitas palavras que a gente usa no dia a dia em espanhol, né? São palavras que toda pessoa que está iniciando, todo iniciante na língua, ela precisa saber dessas palavras. Por isso que eu reservei aqui, 40 nomes de 40 frases, me desculpe, 40 frases que a gente vive falando, então que você vai aprender hoje. É uma revisão também, porque a gente já viu muitas frases dessas, mas também muita gente também não lembra. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, professora, não sei falar espanhol. É muito chato, é muito difícil, eu não compreendo. Por quê? Porque a gente estuda pouco, né? Então, hoje nós vamos dar uma pincelada em 40 frases que a gente vive falando em português e que você vai aproveitar para treinar o seu espanhol falando também em casa, tá bom? Você pode falar com seus pais, pode falar com seus amigos, já vai ser uma forma de você praticar, tá bom? Aproveita para quando for falar comigo também já falar em espanhol. Não vamos perder a oportunidade, né, de praticar o nosso espanhol, já que é um idioma que está sendo tão procurado aqui no Brasil. E mais, se você aprende espanhol, vai ser melhor para você viajar, para você conversar, para você arrumar o emprego dos seus sonhos, porque uma pessoa que fala uma língua hoje, com certeza, ela arrumará um emprego bem melhor, que vai ganhar bem melhor, tá certo? Então vamos lá. Na página 42, nós temos o uso do muy e mucho. O tema muy e mucho, ele causa muitas dúvidas para os brasileiros que estão aprendendo espanhol, né, os iniciantes, porque o muy e o mucho, ele tem a mesma tradução. Mas a regra é muito fácil. Usamos o muy e o mucho para expressar a intensidade ou a quantidade de algo. Por exemplo, o muy nós usaremos para adjetivos e advérbios. Vou dar aqui vários exemplos para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos usar agora exemplos usando o muy. Por exemplo, ela é muy bajo. Ela é muito delgada. Perceba que bajo é baixo e é um adjetivo. Delgada é magra e também é um adjetivo. Por isso que eu usei muy. Vamos ver outro exemplo. Mi hermana es muy alta. Mi padre es muy rico. Perceba que alta e rico são adjetivos. Vamos dar outro exemplo. Este coche es nuevo. Mi casa es muy grande. Perceba que novo e grande também são adjetivos. Então, toda vez que nas frases tiverem um adjetivo, você vai usar muy. Agora vamos ver os exemplos para advérbios. Para advérbios, nós vamos usar algumas frases, prestem atenção.
Ella vive muy cerca de la playa. Ela vive muito perto da praia. Então, cerca é um advérbio, por isso que eu usei muy. Vamos ver outra frase. Estoy muy bien. Estou muito bem. Então, bien também é um advérbio, por isso que eu usei muy. Ok? Então, para adjetivo e para advérbios, eu vou usar muy. Muy alta, muy grande, muy guapa, muy baja, muy gordita, muy rico, muy grande, tá bom? E para advérbios, tá bom, pessoal? Cerca, que é perto, bien, lejos, que é longe. Agora nós vamos aprender o uso do mucho. Nós vamos usar o mucho com verbos e com substantivos. Se liga na dica. Vamos ver aqui alguns exemplos com o mucho usando com os verbos. Por exemplo, mi madre trabaja mucho. Yo estudio mucho. Percebam que trabalhar e estudar são verbos, por isso que eu usei mucho. Minha mãe trabalha muito e eu estudo muito. Vamos ver outro exemplo com o uso do mucho com verbos. Ella baila mucho. Ela dança muito. Perceba que baila também é um verbo, ok? Também nós usamos o mucho para substantivo, né? Então, quando se refere a substantivo, ele varia em gênero e em número. O que quer dizer com isso? Que passa a ser feminino e a plural, dependendo do substantivo ao qual se refere. Vamos ver os exemplos. Ahora tengo mucha hambre. Agora eu tenho muita fome. E outra. Muitas personas vivem acá. Muitas pessoas vivem aqui. Percebam que eu usei mucha, hambre. Hambre é substantivo, mas eu usei mucha no singular porque corresponde também ao que se refere, não é? E quando eu digo muitas personas, como personas está no plural, então muitas também vai para o plural. Outro exemplo, com o plural e o singular para mucho. Yo tengo mucho dinero. Yo tengo muchos vecinos. Percebam que tem um mucho no singular e muchos no plural, dependendo se a frase está no singular ou no plural, né? Vecinos está no plural, então muchos vecinos. Dinero está no singular, então mucho dinero. Agora a gente tem umas exceções que a gente precisa conhecer para a gente não falar e não escrever corretamente. Todo mundo sabe que a gramática em espanhol ou em qualquer idioma é importante que a gente tenha conhecimento para que a nossa oratória ela tenha coerência, não é? Para que a nossa escrita esteja correta. Então vamos a algumas exceções. Para maior, pior, menor e major, eu vou usar mucho. Por quê? Eu disse que quando fosse para adjetivo e advérbios, eu iria usar muy, não foi? Sendo que nessas exceções eu não irei usar muy, eu irei usar mucho, ficando mucho maior, mucho peor, mucho menor, mucho mejor, tá? A gente vê aqui, ó, no próprio livro todas essas exceções. Vamos para outras exceções. Por exemplo, más, menos, antes e depois. Tudo isso são advérbios. E eu falei que quando palavras estivessem com advérbios, eu iria usar muy. Mas nessa seção eu não irei usar muy, eu usarei mucho, ficando mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después. Ok? Se liga nas exceções para você não escrever errado. E a gente tem um exercício, ó, quero todo mundo fazendo comigo. Já coloquei aqui o nome prova, porque cairá na nossa prova quando a gente voltar, tá? Do segundo bimestre. E tem assim, completa as lacunas com as palavras do quadro. Aí a gente tem muitas palavras para a gente completar.
Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Quando vocês forem completar algo para preencher o espaço, se liga no contexto da frase. Então tu tem que ler o que está antes do espaço e tu tem que ler o que está depois do espaço. Porque tem alunos que ficam tentando adivinhar qual é a resposta e aí dá tudo errado. Então vai pelo contexto da frase, tá bom? Aí na primeira frase tem assim: no comí nada en el desayuno, ahora tengo hambre. Então, hambre é substantivo e está no singular. Eu irei usar o quê? Mucha hambre, muita fome. Ficando a frase: no comí nada en el desayuno, ahora tengo mucha hambre. Copia aí, tá bom? Vamos para a letra B. A mi padre le encantan los libros. Es muy culto y lee mucho. Percebam que culto ele é um adjetivo, por isso que eu uso muy. E ler é um verbo, eu uso mucho. Ok? Letra C. Mis hijos comen demasiado. Temos que comprar muitas coisas. Perceba que aqui, ó, coisas é o substantivo, está no plural, por isso que eu usei muitas, ficando muitas coisas. E na letra D nós temos: Raul tiene um problema, não consigue despertar-se e sempre liga muito tarde. Por que eu usei muito? Porque tarde é um advérbio, então eu vou usar muito, ok? Então a resposta ficará: letra A, mucha, letra B, muy e mucho, letra C, muchas e letra D, muy. Não foi fácil, pessoal? É muito fácil o uso do muito e do mucho. As pessoas se atrapalham porque não sabem as exceções e aí começa a falar errado, escrever errado, tá bom? Mas essa diquinha você não pode deixar de entender e nunca mais esquecer. Agora nós vamos para um assunto bem legal, como eu tinha falado no início do vídeo. Vocês vão se ligar aqui na tela, vou colocar também como se escreve, para que todo mundo nunca mais esqueça as 40 frases básicas em espanhol que todo iniciante deve conhecer, ok? Vamos lá, começando. Quando eu começar a falar, você vai repetindo, assim você já vai treinando o seu idioma e também vai fixando mais na mente. Vamos começar? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es. Me llamo. ¿De dónde eres? Mucho gusto. Bienvenido. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Hasta mañana. Buena suerte. Buen provecho. Buen viaje. No sé. No entiendo. Por favor, hable más despacio. ¿Hablas portugués? Perdón. Permiso. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está el baño? Ayúdame. Yo quiero. Yo no quiero. Yo no. Eu gostaria. Hoy. Mañana. Ayer.
como chego a izquierda, derecha, tengo hambre, tengo sede, ¿qué hora es? ¿Tienes coche? Quem são seus padres? Eu falei que a gente ia aprender 40, mas acabei falando mais palavras para que vocês já aprendam mais, né? Com essas frases que a gente viu aqui, a gente vê que muitas frases a gente já sabe. Tem pessoas que falam que não sabe falar espanhol. Então você que já está ouvindo vai ver se você já sabia, se você não sabia, se você aprendeu alguma frase. Todas as frases que eu coloquei aqui são frases básicas que toda criança de 6º ano que está iniciando essa língua que é tão importante nos dias atuais, ela deve saber. Pedir para tomar água, pedir para ir no banheiro, perguntar o nome, dizer a idade. Por exemplo, ¿cuántos años tiene? Eu tenho 35 anos. Então, essas coisas básicas dá para todo mundo saber. Tá bom, galerinha? Por exemplo, se eu quero me apresentar para uma pessoa, como vou falar? Olá, que tal? Eu me chamo Valesca e vivo em Guarabira. Então, você vai tirando o seu medo falando com as pessoas da sua própria casa. Outra coisa, o que acontece com muitas pessoas que estão aprendendo espanhol ou qualquer outra língua é o medo, né? A gente trava e a gente não consegue falar outra língua porque a gente tem medo de falar errado. E aí quando a gente começa a falar espanhol com alguém, a gente já fala assim, eu não sei falar muito bem. Mas é claro, isso é natural, todo mundo que está aprendendo um idioma novo, é natural que ele esteja ainda caminhando. E só com o tempo que ele ficará avançado. Todo mundo que sabe uma nova língua hoje não aprendeu sabendo, teve que estudar. Então você aí do outro lado que acha que não sabe nenhuma palavra espanhol, que trava na hora de falar, tem gente que entende o que eu falo, mas não consegue falar espanhol. Por quê? Porque trava, porque o medo é grande, tem medo de conversar, tem medo de arriscar. Uma diquinha para vocês que estão aprendendo espanhol. Vai para frente do espelho, fica lendo um texto, fala o que você sabe com alguém em casa. Quando for falar com a professora de espanhol, não perde a chance de falar em espanhol. Se você falar errado e ela te corrigir, melhor ainda, porque nessa fase que nós estamos de sala de aula, de aluno, de professor, é a fase de se errar mesmo, porque é aqui que a gente aprende. E tanto o professor aprende com vocês, como vocês aprendem com a gente. Tá bom? Então, hoje a nossa aula, a gente teve muitas coisas legais. A gente teve o uso do muy e do mucho, que corresponde à mesma tradução. A gente teve também mais de 40 frases que a gente usa no dia a dia e que vocês já devem estar sabendo, né? Porque o aluno de 6º ano, ele já conhece muitas frases básicas. Mas eu não poderia deixar, né, de passar a tarefa de casa. Eu sei que tem muitos alunos querem hacer a tarefa, porque temos solamente classe de espanhol uma vez por semana. É muito pouco, muito pouco. Como vou ser uma pessoa que habla espanhol fluente se eu estudo solamente uma vez por semana? É muito pouco. Tiene que ter mais tempo para estudar, ok? Então, eu vou passar agora a tarefa de casa. Todas as pessoas vão sacar uma foto na imagem e vão mandar para mim no WhatsApp, ok? Não esqueçam também de compartilhar com outras pessoas esse vídeo e também não esquece de dar o joinha para que o YouTube passe para outras pessoas. Também não esquece de colocar o seu nome aqui embaixo, que é muito importante para eu saber quem está acompanhando as aulas, tá bom? Quem não puder assistir a aula na plataforma, como eu venho sempre falando, fala comigo que eu mando a aula, não tem nenhum problema. Mas vamos lá para a tarefa de casa. Eu falei aqui mais de 40 frases básicas em espanhol, então o que você vai fazer?
Você vai fazer um texto em espanhol usando as palavras que a gente aprendeu. Por exemplo, pode fazer você e sua mãe ou você e um amigo que tenha dois personagens. Por exemplo, Maria e José. Então Maria fala: Olá, buenos dias. José responde: Olá, Maria, buenos dias, que tal? Maria responde: Olá, José, eu estou muito bem, e tu? José responde: Eu estou bem também. Então aí já vai Maria falando, José respondendo, tá? Eu tô dando um exemplo, mas você pode colocar qualquer nome. Se você não conseguir fazer o texto todinho, sozinho, vai para o dicionário, vai para o amigo Google, pergunta à professora, mas você vai sentar no cantinho e vai tentar fazer um texto. Agora deixa eu dizer a vocês, cada pessoa do texto deverá falar 6 vezes. José fala 6 vezes e Maria fala 6 vezes. Um abaixo do outro. José fala, Maria responde. José fala, Maria responde. José fala, Maria responde. Ou Maria fala, José responde. Não tem problema. Tá bom, galerinha? Quero ler todos os textos. Façam com lápis tinta para que fique mais legível a foto e para que eu compreenda o que vocês estão escrevendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, tá bom? Muitos beijos e hasta la vista!